de oitavo ano, tudo bem com vocês? Damos início à nossa sala de matemática. Vamos lá? A gente vai dar continuidade ao nosso livro de atividades, tá? Hoje a gente vai relembrar sobre o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e equações polinomiais do segundo grau do tipo ax² igual a c. A gente vai começar falando do sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. O que é isso? É você encontrar o valor de x e depois encontrar o valor de y, um outro sistema para poder encontrar. Um sistema de equações é aquele em que as incógnitas satisfazem simultaneamente todas as equações dadas. Ao analisarmos geometricamente o plano cartesiano de um sistema que apresenta a solução, no caso as duas equações, elas formam retas que se interceptam em um único ponto. Esse ponto é a solução do sistema, pois pertence tanto ao gráfico de uma quanto ao gráfico da outra. Como essas retas se cruzam apenas uma vez, é a única solução, tá? Elas apresentam a única solução. Aí, para encontrar essa solução do sistema linear, a gente pode aplicar vários métodos, mas a gente vai destacar hoje dois, que é o método da substituição e o método da adição. O método da substituição, a primeira coisa que tem que fazer, isolar uma das incógnitas em uma das equações. Você vai isolar o x ou o y. Depois você vai substituir na outra expressão, essa que você encontrou, você vai substituir na outra. Resolve a equação e acha o valor do x, por exemplo. Depois você vai substituir na outra equação o valor que você encontrou no x para achar o valor do y. O método da adição é o que? Esse método ele consiste em somar as equações de um sistema termo a termo. Então, x com x, y com isso e os números com números, tá? Ele é indicado para os casos em que duas incógnitas aparecem na primeira equação com valor positivo e na segunda com valor negativo. Você pode cancelar uma com a outra. Quando isso não ocorre, aí a gente tem alguns passos que a gente deve seguir. Como o método envolve a soma de termos, esses termos eles devem ser semelhantes, devem possuir a mesma incógnita, tá? E para facilitar o procedimento, a gente posiciona os termos um abaixo do outro, x embaixo do x, y embaixo do y e número embaixo de número. Depois, quando os termos, no caso de uma equação, ele for oposto, aditivo de um dos termos, aí no caso, igual eu falei, é só cancelar, tá? Depois você multiplica esse termo na primeira equação pelo mesmo fator. Ou seja, você vai simplificar a equação, tá? Aí o que acontece? A partir desse resultado, a gente faz a adição algébrica das duas equações de termo a termo. O resultado disso será uma equação do primeiro grau. Ou seja, você vai isolar a incógnita e acha o número, tá? Aí é basicamente a mesma coisa. Você pega o resultado e substitui na outra equação. Equações polinomiais do segundo grau, do tipo ax² igual a c. São equações incompletas, tá? A gente denomina essa equação desse tipo em que a incógnita aparece elevada ao quadrado, ao expoente 2, tá? Essa equação, o A e o C são números, tá? E eles têm que ser diferentes de zero, certo?